E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, espero que bem, né? Como todas as semanas, eu sempre espero aí o melhor para a vida de vocês, para esse momento aí que a gente está vivendo. Sei que vocês são muito responsáveis e estão muito conectados aí, né? A estarem se protegendo e cuidando de vocês e das famílias, como a gente espera que seja. Galerinha, seguinte, hoje, dando continuidade ao nosso projeto modernista, de estudo do movimento modernista. Caramba, semana passada, como a gente falou coisas importantes, né, que estão dialogando ali com o panorama do modernismo para que a gente comece a entrar em elementos mais específicos. E aí, o que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem uma aula direcionada, conectada às vanguardas, tá? As vanguardas europeias, né? Características que tanto influenciaram o nosso modernismo brasileiro. Caramba, professor, tem alguma coisa errada então aí na minha cabeça. Na aula passada, o senhor falou que os modernistas, sobretudo liderados lá pelo Mário de Andrade, é o autor de Macunaíma, né? É, o herói sem caráter, o Mário de Andrade, aquele que defendeu a criação de uma língua brasileira em oposição a uma língua portuguesa, de supervalorização, né, da nossa cultura. Como pode, de repente, essa escola estar conectada ao vanguardismo europeu? Ah, mas aí também você vai lembrar de uma conversa que a gente teve na semana passada que vai ao encontro do conceito de ruptura. Lembra como nós falamos sobre isso? Se o modernismo, ele de fato rompe com o passado, né? Talvez o seu desejo inicial de ruptura, ele não se consolidando, né? E dando margem aí a uma ressignificação, uma renovação, mas que não abre mão totalmente do nosso passado histórico. Até dei como exemplo para vocês a canção de Gonçalves Dias, né, a canção do exílio. Lembra? Minha terra tem palmeiras, dizendo para vocês que vários poetas vão ressignificar esse poema, trazendo novas considerações sobre ele. Então, acho que é muito importante a gente entender a seguinte situação. Eu tenho, sim, na primeira fase do modernismo, a fase chamada de fase heróica, um desejo de ruptura, mas que, ao pé da letra, significou uma ressignificação, uma renovação, ainda utilizando determinados elementos do passado histórico brasileiro. E por que não ainda da Europa? Porque se eu falo que eu não rompi totalmente com o passado literário artístico brasileiro, isso significa que eu ainda não me desconectei totalmente da Europa, tá? Então, aquilo que for somar ao nosso projeto artístico ali da Semana de Arte Moderna, vai sim ser utilizado sem sombra de medo. E aí vocês vão me ouvir falar em algumas aulas sobre o movimento antropofágico, por exemplo, o antropofagismo, antropo-homem, fagismo alimentar, né? Então, alimentar-se de homem, canibalismo, professor, é a metáfora do movimento da primeira fase, né? O cara chega da Europa com saberes acadêmicos europeus ou saberes vanguardistas vindos lá da Europa e vão utilizar apenas aquilo que julgarem produtivo a essa busca por uma identidade cultural brasileira. Aquilo que não for contribuir vai ser simplesmente, né, jogado fora e ignorado após, né, essa deglutição e essa digestão que ocorre metaforicamente, né, representado pelo movimento antropofágico. A gente vai falar muito disso. O antropofagismo é um dos movimentos, né, que vão ocorrer aí dentro da primeira fase. E aí, dentro dessa pegada, mostrando que os modernistas talvez intencionaram romper, mas na verdade não romperam, diminuíram muito o elo com a tradição e o elo com a Europa. Mas dizer que abriram mão totalmente é um exagero e a gente vai pensar nisso e vai comprovar isso a partir desse encontro de hoje, em que as vanguardas europeias continuaram a influenciar a nossa literatura. E aí, como toda aula, eu gosto de trazer para vocês, já virou uma marca dos nossos encontros, estamos aí na 20ª semana, né? Eu trago para você um textinho de Júlio Carlo Agan,
que foi prefeito de Roma lá na década de 80, é um dos maiores estudiosos europeus sobre história da arte. E aí o Júlio Argan, ele vai falar a seguinte situação. Entende-se como termo vanguarda um movimento que investe um interesse ideológico na arte, preparando e anunciando deliberadamente uma subversão radical da cultura e até os costumes sociais, negando em bloco todo o passado e substituindo a pesquisa metódica por uma ousada experimentação na ordem estilística e técnica. Então, olha que bacana, galera. O vanguardismo, as correntes de vanguarda, propuseram, né, apresentaram como proposta uma subversão radical da cultura, dos costumes, negando todo o passado. E a gente vai ver que no Brasil há um novo significado, como a gente já acabou de falar, em cima disso. Tá? Beleza? Então a ruptura não é total. Não há uma negação em bloco do passado. Tá? Aquilo que for contribuir para uma ressignificação da nossa arte, a gente vai lá no nosso passado histórico, no nosso passado artístico-cultural, no nosso passado de costumes sociais, a gente vai retomar aquilo e vai trazer para a literatura se julgar necessário, não mais como uma obrigação acadêmica. Rock and roll? Que palavra legal! Experimentação. Sai dos manuais acadêmicos de como se deve fazer arte. E a partir daqui experimenta. Vai como é que vai acontecer. Vai ver como é que vai acontecer. Projeta suas emoções, artista. A partir de agora, experimenta essa nova sensação e faz a arte e a técnica acontecerem de forma um pouco mais ousada e irreverente. Tá? Então, aquele exemplo que eu trouxe para vocês da Semana de Arte Moderna, de um Vila Lobos, que traz o tambor indígena, que traz o berimbau, né, e mistura na arte clássica, na música clássica, acho que é um belo exemplo dessa experimentação que a arte passa a usufruir, né, com a forte influência do vanguardismo europeu. Tá bom? Beleza? Hoje, para vocês terem ideia do que a gente está falando, hoje a gente já falou do Mário de Andrade aqui em Macunaíma, né? Obra que revisita o mito do índio heróico e vai reconstruir esse mito do índio heróico. Mas o Mário de Andrade ele tem uma outra obra muito importante conectada à aula de hoje, que a gente vai chamar de Pauliceia Desvairada, né? Obra essa que canta o progresso, né, as inovações ali da cidade de São Paulo no início do século XX e como essas inovações vão transformando hábitos, costumes, modos de entender a vida, modo de se conectar à arte. E essa obra do Mário de Andrade é uma obra extremamente conectada ao futurismo, tá? Uma vanguarda extremamente radical, com um manifesto extremamente duro, né, que, por exemplo, faz um elogio à guerra, faz uma elogio à destruição total do passado, né, incendiando. Me lembra muito o livro Fahrenheit 451. Não sei se vocês já viram esse livro, né, em que as bibliotecas são queimadas, os livros são proibidos, os bombeiros não apagam, os bombeiros incendiam, né, livros. É uma obra bem legal, né, bem de vanguarda no seu tempo, e tem mais ou menos aí, né, uma conexão com o futurismo nesse sentido. O futurismo negava o museu, negava a biblioteca, porque ele fazia uma ode, um elogio ao futuro, tá? Ao progresso. Então, tudo que era para trás era, no manifesto futurista, desprezível. Tá? Então, olha que situação em que a gente se encontra nessa vanguarda. Que isso, professor? Mário de Andrade, um dos nossos maiores literatos, fazia esse tipo de culto à negação do passado? Não é bem assim. Como eu falei para vocês, as vanguardas vão influenciar com aquelas características que trazem nos seus manifestos que contribuam para o projeto brasileiro. Aquelas que não, simplesmente não vão ser aplicadas às estéticas modernistas a partir de então. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a parte mais técnica. A palavra vanguarda remete ao francês avant-garde, que significa marchar à frente. Então, quando alguém diz para você lê num texto, está na vanguarda do seu tempo, esse é um cara de vanguarda, nossa, essa mulher é uma mulher de vanguarda, é uma mulher que está marchando à frente, que ela está à frente do seu tempo, que ela tem ideias, concepções, atitudes além do seu tempo.
tá? Então, o termo vanguarda significa estar à frente, tá? Então, é justamente olhar para o futuro, olhar para o progresso, olhar para novo e inovação, tá bom? Beleza? A palavra vanguarda significa marchar à frente e, após o início do século XX, passa a designar as correntes artísticas que tragam propostas inovadoras. Olha lá, ó, tá? São nomeadas as correntes de vanguardas ou vanguardas europeias, aquelas que surgem na Europa antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Meus queridos, vocês lembram a data da Primeira Guerra Mundial? Primeira década do século XX, tá? Beleza? Ali na primeira década do século XX, tá? Perdão, na segunda década do século XX, né? Você tem ali a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ali entre 12, 13, 14, você já tem esse cenário, né, bem desenhado ali da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, fica atento a essa característica, porque é ali, no front da guerra, das batalhas, em que as correntes de vanguarda vão surgindo, tá? Dentro das vanguardas europeias estão os ismos. Lembra quando eu falei para vocês que ismo, tá? O sufixo ismo é o sufixo formador de tendências, tá? Então eu sempre brinco que para você entender a arte, para você fazer um curso básico de história da arte, você precisa entender os ismos, os diversos movimentos ou tomando como base a semântica do sufixo, tá? Você precisa entender as diversas tendências que, comungando com a história, e aí o Enem se manifesta, ó, as diversas tendências em determinados momentos da história influenciaram a nossa arte, tá? E aí a gente vai estudar alguns ismos, né, a partir desse nosso encontro de hoje. Futurismo, né? Aquela escola que canta o futuro, que nega o passado, qualquer manifestação que represente a vida pregressa. O expressionismo, né? Manifestação artística que está muito conectada à projeção das impressões do artista sobre a tela, sobre a letra da música, sobre a música, sobre a poesia, tá? O cubismo, que vai trabalhar muito o fenômeno ali da geometrização das formas, que vai trabalhar muito a questão do recorte e colagem, trabalhando novas perspectivas. O dadaísmo, galera, que é a total representação de negação da lógica, né? O segredo para fazer um poema dadaísta é simplesmente querer fazer. É assim, é uma forma muito anárquica, muito rebelde e muito irreverente de fazer arte, a arte dadaísta. E o surrealismo, que também é uma escola muito forte, né, que influenciou muitos artistas influencia até hoje, ao longo da história da humanidade, tá? E que vai trabalhar ali a questão do onírico, do sonho, da questão da lógica quebrada também, e que tanto vai nos influenciar. Lembra na aula passada, quando eu coloquei cartão postal de Tarsila do Amaral, para vocês perceberem? Lá naquela aula, vocês viram a presença ali do surrealismo, uma presença já do cubismo ali, por que não falar do expressionismo também? Então, olha como que essas vanguardas, de fato, acabaram nos influenciando bastante aqui no Brasil. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. As vanguardas caracterizavam-se pela publicação inicialmente de manifestos, que foram publicados no período de 1909 e 1924. O que são esses manifestos, galera? É o que a vanguarda se propunha. É o que aquele movimento se propunha a fazer. Já caiu em Enem, galera, questões com trechos do manifesto, tá? Então a gente vai olhar na aula ao vivo. Eu vou apresentar os slides para vocês, mostrando essas características, mostrando os manifestos e fazendo uma associação com a arte, com a literatura, para vocês entenderem bem o que é esse movimento aí, tá bom? Esses movimentos. Como vimos em sala, o modernismo é um movimento muito além da arte, que também ainda pôde ser percebido nas vanguardas, uma vez que o futurismo, por exemplo, que foi o primeiro movimento merecedor da classificação vanguarda, caracteriza por um interesse muito ideológico, galera, tá? Como vangloriar o futuro e desprezar o passado. Eu estou falando de um momento de guerra, eu estou falando de um momento de destruição, eu estou falando de um momento em que bibliotecas e museus foram destruídos pela Primeira Guerra Mundial. Então, olhar para o futuro é uma ideologia, é uma ideia defendida dentro das sociedades, tá? Então, desprezar o passado e valorizar o futuro, cara, é uma tendência
que venha a calhar nesse momento. Tá bom? Beleza? Então, quero muito que a gente se conecte nessa gravação e na aula ao vivo a entender como que esses ismos que eu separei aí em negrito para vocês, tá, vão se manifestar nas artes plásticas e na literatura e como a gente tem que se preparar para esperar essas questões, principalmente lá no Enem. Beleza, galera? Então, tô com vocês, fecha comigo na aula ao vivo, porque é conteúdo importante, tá na nossa lista de prioridades de melhorias no Enem, tá? Porque essas questões a gente tem um pouco de dificuldade, são questões difíceis, então eu conto com todos vocês. Além de assistir essa gravação, tá comigo lá na aula ao vivo para a gente fazer os exercícios e arrebentar, tá? No desenvolvimento dessa habilidade aí. Beleza, galera? Boa semana, fique bem, a gente se vê lá ao vivo. Tchau, tchau, galera!